Olá pessoal, depois que nós tivemos um intervalo, estamos de volta para apresentar para vocês mais uma aula, desta feita, estratégias para a prova de linguagens. Eu sou o professor Genivaldo Borges e nós vamos começar a partir de agora, dar aquelas dicas, trabalhar aqui alguns conteúdos para que vocês possam estar prontos, atenciosos para mais o Enem. Então olha só, galera, vocês que já têm uma ideia, alguns já fizeram provas, alguns estão como treineiros, outros estão aí já mais uma vez para fazer mais um dia de Enem. A prova de linguagens, não esqueça que ela tem algumas etapas interessantes, gente. O Enem, ele nivela para você as questões fáceis, médias e questões que exigem até uma maior análise do candidato. Então, com base nisso, nós queremos que vocês observem aqui alguns conteúdos que é preciso que nós tenhamos o cuidado de saber aquilo que está na prova de linguagem. E dentro de língua portuguesa e literatura, essas são as questões ou são os assuntos que o Enem mais trilha. Vamos lá, interpretação de texto, não pode faltar, é claro, na prova do Enem, claro que não. Professor, porque tem muitos textos para analisar. Então, esse é um dos aspectos que nós temos que ter muito cuidado. Mas é claro, gente, que nós temos dica para isso aqui, para observarmos os textos longos e os textos curtos. Qual é a diferença que eu tenho neles para análise? Tem sim, tem um ponto aí que nós queremos mostrar para vocês aí, tá bom? Outro sim, nós temos aqui as tendências contemporâneas. Isso está dentro da parte de literatura, só que chama de linguagem. Nós não dividimos no Enem especificamente. Então, as partes contemporâneas, a literatura vai sempre mostrar para vocês isso. Quem não lembra das questões de poesia, com imagens, tá? É isso que vão observar para vocês lá. Aqui nós temos uma tendência de concretismo e neoconcretismo, gente. Vão anotando aí, vocês que estão nos ouvindo, tá? As dicas, tá bom? Outra referência que o Enem tem na matriz é a estrutura e formação das palavras. Haja vista, a gramática, de maneira muito seca, ela não aparece muito nas questões de linguagem, claro que não. Mas os textos, de maneira subentendida, eles irão aparecer para vocês. Então, qual o olhar que nós queremos que vocês tenham nesse momento? É observar principalmente alguns comandos de questões, porque como vem a parte textual e também vem a parte de gêneros, isso é importante que vocês tenham uma melhor visão. Outro detalhe, gente, é justamente os tipos de texto. Aí um recadinho para você aqui. Vocês sabem que existem 5 tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. Só que dentro desse aspecto, o Enem diz assim, olha, nós já fazemos com vocês todos os anos diretamente 2 tipos, dissertativo e argumentativo. São gêneros, já é a redação. Sobram 3 tipos, gente, descritivo, narrativo e injuntivo. Esses 3 tipos são justamente que eles usam nas questões lá de linguagem, as 45. Quem não lembra das tirinhas, as charges, os cartoons, lá estão as narrações, as descrições e a injunção. Quem não lembra, anota aí. Junção é o comando que eu dou para as questões, tá? Em forma de manual. Eu estou dando instrução para você como vocês fazem, tá? Lá, então isso é chamado de injunção. Um outro aqui, leva-se em conta, é a análise da pessoa, do tempo e do espaço. Gente, é devido àquelas questões enormes que o Enem coloca, e quando coloca o romance, lembra dos romances que vocês já viram? Pois é, aqueles romances estão dentro desses aspectos aqui, o tempo cronológico, psicológico, o espaço, como que alguém está atuando. Ali o Enem faz questão de utilizar para que vocês analisem. Um outro aspecto, gente, é as funções da linguagem. As funções não tem como não deixar de cair, porque elas abordam todos os aspectos, gente, do entendimento de que vocês um dia conheceram como elementos da narrativa. Lembra disso? Pois é, vou mostrar para vocês daqui a pouco essas categorias. A pontuação, muito cuidado aí, por favor, quando estiver lendo o texto. As pontuações, elas mudam o sentido das palavras. O valor semântico é importante. Quem teve ela de redação já aí, né, acompanhou bem de perto, viu que a pontuação era importante para que vocês dêem valor semântico a um período. Um outro aspecto aqui, gente, é a narratividade. A narratividade, ela vai ter que aparecer em todos os aspectos das 45 questões. Mas apareceu uma questão de charge que não tinha texto. Claro que tem texto. O texto é tanto a parte com linguagem verbal, lembra disso? Linguagem verbal,
não verbal e verbal. As imagens, gente, é um texto, só que ali eu tenho que observar o quê? A charge tem um teor crítico, mas tem uma linguagemzinha lá, uma palavrinha aparecendo, tá bom? Vamos agora para a parte de literatura, são as escolas literárias. O Enem trabalha só com as questões de literatura brasileira. Está inserido nas questões, sim. Então, cuidadinho aqui para as escolas que só fizeram poesia. Lembra, gente? Só poesia. A exemplo disso, simbolismo e parnasianismo. São escolas que não fazem prosa. Então, o Enem, ele fica analisando esses aspectos com vocês. Outro assunto interessante para lembrar são as classes de palavras, as 10 classes. Obviamente que nós não temos nunca uma questão voltada diretamente para a parte morfológica, nem também para a parte sintática. Claro que não, diretamente, ou a gramática seca, como se chama, não. Mas nós temos esses aspectos sim lá. Gente, e verbo, né? É tão certo que o verbo é interessante, porque o Enem, quando começar algumas questões, ele vai começar questões com verbo. Se começar com o verbo, é até A, B, C, D, E, usando também os verbos. Gente, essa aqui seriam os conteúdos que eu tenho que estar olhando e com atenção para eles, tá bom? Vamos lá. Desses aqui, eu quero destacar 3 aspectos para vocês. Nós vamos trabalhar aqui com algumas dicas de funções da linguagem, figuras de linguagem. Gente, o que não pode faltar, né, galera? A interpretação textual. Por que eu escolhi esses 3? Gente, porque os demais vocês vão interpretar de acordo com o momento, de acordo lá com o dia da prova de linguagem. É tão certo isso que não tem como eu aprofundar em algumas situações, a não ser praticando questões, galera. Isso é óbvio. Então, esses 3 assuntos são assuntos que nós queremos destacar, que chamam demais a atenção do Enem. Por quê? Porque nós temos aqui valores semânticos, nós temos aqui algumas situações também que envolvem a parte, gente, de algumas figuras de linguagens que talvez alguém já viu, talvez não, mas é importante destacar para vocês. Gente, o carro-chefe do Enem, né? Interpretar texto. Como é que eu faço para olhar isso aí? Mas tem as dicas aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui dando dicas das funções de linguagem. Eu fiz aqui, galera, para vocês, um mapa mental das funções de linguagem. Interessante você observar isso aqui, tá bom? Por que é um mapa mental? É para a gente entender quais são as funções da linguagem que eu posso me deparar na prova com as 45 questões. Gente, aí tem a função referencial, função poética, a função conativa, a função emotiva, função fática. Eu quero dar um destaque para a função fática para cá, porque nós vamos ter que dar os exemplos para vocês, obviamente. A função fática, não esqueçam que está centrada no emissor. Nesse momento, por exemplo, eu estou praticando com vocês uma função de linguagem. Qual, professor? Eu estou usando o canal, eu estou usando minha voz. Então isso é chamado de função fática. O Enem faz isso aqui, gente, ou com as tirinhas, ou com os cartoons, ou com as charges, ou então com aquelas poesias que vocês viram, lembra? Poesia com a linguagem até mais simples, mais coloquial. Então, ele mantém ou interrompe a comunicação, focando na interação entre o emissor e o receptor. Gente, é um código. Então, isso que chama-se de fática. A função metalinguística também é um destaque interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, porque essa função, gente, principalmente, observe esses destaques que eu coloquei aqui, ó, tá? Professor, eu já vi algumas questões que pediram metalinguagem. Está dentro do mesmo quadro? Está. Então, o que é meta? Gente, é porque eu estou fazendo uma linguagem a partir da própria linguagem. Quer ver um exemplo bem fácil disso, para você lembrar aí em casa? O dicionário. Quando vocês pegam o dicionário para ver uma palavra, o dicionário define aquela palavra usando a própria palavra. Isso é meta. Então, por que é metalinguagem? Porque eu estou fazendo algum texto usando a própria linguagem. Então, isso é uma marca, é a comunicação, principalmente, que eu vou usar ali. Então, esse é o mapa mental para que vocês que estão observando aí, gente, mentalize. E é interessante que em casa vocês façam esse mapinha também. Ou seja, para ter aqui noção, na sua memória oral, por onde as figuras vão aí trilhar, tá bom? Mas vamos começar a ver as figuras como exemplo? Vamos lá. Gente, olha só para essa figurinha aqui de linguagem, chamada de função referencial. Em alguns momentos, fica atento quanto a isso aqui, eles podem mudar esse valor de referencial e pode mudar para valor denotativo. Guarde isso. Eu falei denotativo, não é a conotação. Esse é para um outro momento. Então, eu vou trabalhar com a informação. Tudo que você vir
de informação, gente, nós estamos com a função referencial. Os anúncios, por exemplo, gente, os outdoors da cidade, uma referência. Mas vamos dar aqui um exemplo, só para você entender melhor. Atenção, olha, na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar R$ 4.538 para a compra de $1. Ou seja, gente, perceba bem que nós começamos dando informação. Tudo que eu vejo de informação, ali uma função referencial. Só que nós podemos pegar, gente, como exemplo essa parte, só que em termos de prova, ela pode vir de qualquer maneira possível. Então essa é a maior parte que eu estou sendo muito denotativo. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. E olha essa informação aqui, tá? Para você observar a referência que nós estamos dando. Tudo que eu informar com valor denotativo, isso é chamado de função referencial. Por que não entra a parte conotativa aqui? Lembra, galerinha? Denotação é o sentido real. Conotação é o sentido figurado. Isso aí é para desempatar lá nas questões lá, aquelas questões curtas, né? Geralmente elas vêm dentro do quadro de 25% das questões fáceis. Essa é a primeira referência que nós temos que ter, tá bom? Das funções de linguagem. Olha a segunda aqui. Agora vamos para a função emotiva ou expressiva. Gente, essas duas expressões que nós estamos usando de maneira muito categórica para vocês observarem nos textos, principalmente os textos poéticos. Tem um recadinho para você aqui. Quando vocês lerem textos em prosa, lembra textos em prosa? Parágrafos, parágrafos, parágrafos. Gente, nós temos ali alguém falando. Isso é chamado de narrador. Quando nós tivermos uma poesia, dentro da poesia alguém também está falando, mas não é mais narrador. Vamos chamar de eu lírico ou eu poético. Isso é para vocês começarem a mapear aí, tá bom? Vamos lá. Por que a função chama-se função emotiva ou expressiva? O nome já diz, eu estou me expressando. Então eu vou usar uma emoção. Mas aí nós vamos ter que lembrar aqui um pouquinho de quando nós lemos poesias, como, gente, o eu lírico se expressava, lembra? Eu posso me expressar tanto em primeira pessoa, como eu também posso me expressar em terceira pessoa. Olha isso aqui, ó. Meus amores, tenho tanta saudade de vocês. Mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Observa bem que aqui nós estamos tendo uma expressividade. E aqui tem uma linha muito cautelosa para vocês, gente, que quando lê poesia diz assim, eu leio poesia, mas eu não entendo. Tem um certo sentido isso. Já a prosa, os textos, eles se explicam melhor. É porque o que acontece? Nem sempre a função emotiva ela vem em forma de poema. Aqui eu estou mais expressando a minha emoção. Como é que eu sei disso? Gente, olha as expressões, verbos e pronomes em primeira pessoa. É isso que mostra que eu estou fazendo uma função de linguagem emotiva e expressiva. Então a expressão, ó, saudade de vocês, estou expressando, tenho, verbo na primeira pessoa, poderia ter aqui os pronomes oblíquos também. Isso, ó, atenção para cá, quer dizer que tenho muito trabalho. Gente, de novo, o verbo ter está na primeira pessoa. Eu estou expressando, mas a função emotiva aqui poderia não vir em textos assim, ela poderia vir de maneira poética, ok? Então, presta atenção, estou expressando a emoção, tá? Função emotiva e os verbos e pronomes. A terceira parte agora, para não confundir, função poética. Olha que nós mostramos lá, função emotiva, gente, era expressar. A função poética agora, ela vai ter que centrar na mensagem. O que acontece aqui? Alguém pensa que, poxa, está em poesia, a função hoje é poética. Não necessariamente, gente, não necessariamente. Posso ter muito bem uma poesia e a função não ficar poética. Mas vamos lá. Lembra que eu falei lá nos conteúdos iniciais, lembra? Tá? Em termos de que o Enem gostaria que vocês se preparassem para a prova de linguagem. Um dos comentários que eu fiz foi, olha as escolas que só fazem poesia. Vamos lá, gente.
Ó, o romantismo fez poesia, vocês lembram demais disso aí. Primeira geração romântica, lembra? Segunda geração romântica, terceira. O arcadismo fez poesia, tá? Quem não lembra aí de Cláudio da Costa. O barroco fez poesia. Olha o Gregório de Matos Guerra, quem não lembra? O Boca do Inferno, lembra não? Não, fez poesia. Por isso que as figuras de linguagem vão ter que estar atreladas às funções da linguagem, porque as figuras têm uma parte conotativa lá. Nessa função, gente, quem fala, o emissor, ele tem que se preocupar com a maneira como a mensagem vai ser transmitida. Então, nós vamos centrar na mensagem, na função poética. Ok, tudo bem. Só que tem um detalhe aqui mais importante para perceber. Por meio da escolha de quê? Das palavras, das expressões, gente, das figuras de linguagem, como eu falei. E aqui nós temos um elemento que é bastante comunicativo. A mensagem, ela é o centro dali. Tudo bem. O que a gente faz agora? Vamos perceber agora que nós temos, a seguinte expressão no texto. Gente, olha só. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Ei, debaixo da manga, gente, aqui é uma conotação, ok? Conotação. Professor, então, por que ficou poético? É porque a função poética está ligada à parte mais literária. Poderia isso aqui vir em forma de poema? Poderia. Mas por que é poética? É porque eu estou centrado na mensagem. Olha o que eu comentei agora atrás. Eu estou centrado na mensagem. Então, está poético porque eu estou usando alguns recursos literários. Estou usando um recurso com linguagens figuradas. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver aquele que eu chamei a atenção lá. Lembra? Quando eu fiz um mapazinho mental? Pronto. E o que eu faço agora? Função fática. A comunicação é importante. Se você estivesse falando ao celular agora com alguém, fala, alô, tudo bem? Onde você está? Eu estou assistindo a revisão aqui do Enem. Pois esse contato aí é muito fácil, vocês estão usando a comunicação. Galerinha, agora olha isso aqui, por favor, para não errar no dia, tá bom? Atenção, consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 10. Qual é a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Observe os travessões, galera. Observe os travessões. Alguém está se comunicando. E professor, eu percebi que nesse exemplo a comunicação é primordial. Alguém está dialogando com alguém. Gente, é um canal que estão usando. Por isso que chama-se fático ou fática. Quando eu uso um canal para falar com você, como agora eu estou usando a minha voz, aqui nesse momento nós estamos estabelecendo uma comunicação. Por isso que a comunicação ela está sendo estabelecida. Não pode esquecer dos diálogos, hein? E se o Enem quiser, ele vai dizer assim, a função fática aconteceu e os dois pontinhos que acontecem. Os dois pontinhos é porque eu tenho um discurso direto. Lembra disso? Ok? Passamos para a próxima função agora. Aqui nós temos uma função, lembra que eu falei de denotação naquela hora. Gente, agora é conativa. E aí a gente traduz assim, pessoal, é melhor associar conativa ou apelativa? Os dois. Mas tem aqui uma expressão, gente, para vocês marcarem aí, por favor, marquem. Convencer. Toda função conativa ou apelativa, ela quer convencer você. Convencer você é comprovar. Só que dentro dos textos, dentro das charges, dos cartoons, e até mesmo em um trecho poético, tá? O Enem pode fazer isso aqui. Como, pessoal? Ei, vote em mim. Vote em mim. Eu estou tentando convencer você. Estou chamando você para mim. Ei, entre. Você não vai se arrepender. É só até amanhã. Não perca. Ou seja, aqui tem um detalhezinho. Lembra das questões, das imagens de propaganda, gente? Que o Enem coloca lá. Lembra das imagens? As propagandas, a publicidade, elas estão dentro da função conativa. Então quer dizer que os comerciais, os reclames que fazem, me chamando até lá para comprar como consumidor, é uma função apelativa? Todos os comerciais que vocês observam, gente, eles são apelativos. Ou seja, nós temos uma função aí para apelar para você, só que ela é chamada de função conativa, não é conotação. Ou seja, eu quero convencer você de alguma coisa. Olha só essa próxima aqui. Lembra que eu chamei a atenção também da metalinguística? Lembra?
a metalinguagem. Eu faço linguagem a partir da linguagem. Gente, aqui tem uma situação interessantíssima, que vocês viram em uma escola literária, é sempre bom estar pontuando. Lembra disso? Carlos Drummond de Andrade. O Enem gosta desse autor. Quando o Enem faz as questões de poesia, o Enem geralmente pergunta se você viu Drummond em algum momento aí. O Drummond, gente, era aquele grande poeta, né, não, da segunda fase do modernismo, daquela fase maravilhosa de 30 a 45. E o Drummond era especialista nisso, sabia? Fazia poema a partir de um poema. Aí, meu filho, o Enem olha isso, o ensino médio, os alunos com certeza se prepararam. Vou já colocar aqui um poema do Drummond. E colocam. A função metalinguística, nós vamos explicar, descrever, gente, usando a própria linguagem. Por isso que é meta. Só que não é meta outra coisa, é metalinguagem. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns marcadores que para chamar a sua atenção, da seguinte forma: a função metalinguística, ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Por isso que o nome é meta, gente. Pessoal, então é o seguinte, eu chego à conclusão só com essa expressão aí. O emissor, ele vai explicar um código utilizando o próprio código? Sim. Então, utiliza uma linguagem usando a própria linguagem. Lembra do exemplo do dicionário que eu dei para vocês agora há pouco? O pessoal pega o dicionário, a palavra que eu não conheço. Quando eu vou olhar a explicação, nós estamos usando a palavra para explicar a própria palavra. Isso é metalinguagem. Agora, galerinha, olhem essa parte aqui para chamar a sua atenção, tá? Seja esperto, smart você já é demais, tá bom? Olha só, um texto que descreve sobre a linguagem textual, ou um documentário, principalmente se quisermos destacar a parte cinematográfica, tá? Que fala sobre a linguagem do cinema, são alguns exemplos, porque eu estou usando um código para explicar o código. Quando eu faço isso, eu estou nessa função chamada metalinguagem. Nesse momento aqui, essas categorias, gente, merece destaque, são as peças gramaticais, como eu falei, os dicionários. Mas vamos dar um exemplo aqui, de maneira corrida, para a função metalinguística. Mas se eu quiser um poema, eu posso fazer esse poema, sabia, gente? Eu posso fazer um poema usando a metalinguagem. Atenção, escrever é uma forma de expressão gráfica. Isso define o que é escrita. Porque, bem como se explica a função metalinguística, quer dizer que quando eu estou escrevendo um poema, a partir de um poema, é metalinguagem? É metalinguagem, sim. Então, o Enem pode colocar uma imagem do dicionário, pode pegar uma fala, e na fala está falando que alguém está fazendo um poema a partir de um poema. Então, as funções metalinguísticas, elas sempre percorrem esses detalhes, gente. E cuidado com as imagens, tá bom? Texto 1, tem uma imagem. Texto 2, uma imagem que se remete a outra imagem. A linguagem baixa, metalinguagem. Essas aqui são as funções. Ok? Nós vamos avançar agora, tá? Para as figuras de linguagem, é um outro aspecto importante. Não vá confundir figuras com funções. Chegamos agora, gente, a uma das partes que o Enem ele prioriza, porque aqui requer uma atenção muito grande sua, até porque as figuras de linguagem, gente, elas sofrem classificações. O que acontece então? Eu vou precisar ler para vocês aqui em termos de lembrar, tá bom? Vocês com certeza irão lá no dia da prova fazer uns aspectos, não de uma questão, gente, progressiva. Lembre-se de que são 45 questões, galera, 45. Alunos mais experientes como vocês não fazem questões na sequência, 1, 2, 3, não faz isso. Aluno experiente pega a prova, não é isso? Ele vai logo sabendo já como é a configuração, ele vai catando. Nós chamamos isso de cata-varetas. Então, pegou uma questão de figura de linguagens, olhou o texto, tá? Percebeu o quê? Anunciado. Então, nós vamos ver assim, ó, figuras de linguagem são figuras de palavras ou semânticas. Como assim? Estão associadas ao significado das palavras. Por isso que é semanticamente falando. É o sentido que a figura vai ter dentro do poema. Gente, quem não lembra daquele famoso poema do Luiz Vaz de Camões, hein? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, e é uma dor que desatina sem doer. Professor, ó, a ferida que dói e não se sente,
Eu acho que tem uma figurinha de linguagem aí, rapaz. Tem sim. Mas eu vou mostrar já já. Atenção, olha essas figuras aqui, galerinha. Lembra delas? Metáfora, fácil de entender, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Dessas aqui, gente, por favor, né? Metáfora e comparação, talvez o Enem não use, porque é o ABC da vida de vocês. Mas metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase, eles podem usar. São as que nos dá mais trabalhozinho para encontrar no texto. Mas eu vou mostrar para vocês também. A segunda classificação, nós temos a figura do pensamento. Semântica é sentido. Mudamos agora. Nós vamos ter que combinar as ideias, galera. Como assim combinar as ideias? É porque dentro das figuras de pensamentos, gente, nós temos a hipérbole, que vocês lembram muito bem dela, o eufemismo, tá? Litote, ironia, personificação, nós temos a antítese e o paradoxo, são muito próximas das outras, a gradação, e atenção, ei, não é apóstrofo, lembra do apóstrofo? Aquele sinalzinho lá em cima, óleo d'água, para não escrever d'água, a gente faz aquele sinalzinho, ali é o apóstrofo, aqui não é apóstrofo, é apóstrofe, mas eu vou facilitar para vocês. Pessoal, o apóstrofe, quando eu vi isso, não é aquele mesmo sentido sintaticamente de um vocativo? Exatamente, mas vamos mostrar para vocês lá. Figura de pensamento. Lembra das escolas que eu fiz agora há pouco a progressão? Hipérbole, lembra dela, gente? Ironia, antítese, paradoxo. 4 figurinhas que o Barroco usou demais. Ah, Gregório de Matos Guerra, como você caprichava nesses figuras de linguagem. Lembra disso? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Nasceu, terminou, professor. Começo, fim. Tem uma figurinha aí, atenção. Figura de sintaxe ou construção. Galera, pensa bem comigo aqui quando vocês viram essa palavrinha chamada sintaxe. Sintaxe é função. Lembra? Função. Diferente de morfologia, tá bom? Olha, ei, nós estamos aqui numa aula e eu estou escrevendo com um pincel. Aí o que é isso? Pincel, pela forma. Para que ele serve? Para escrever, função. Isso que é sintaxe. Mas dentro das figuras que pode aparecer uma palavrinha chamada assim, galera, se liga, estilística. Só o que é estilística? Nada mais é do que a figura de linguagem. Então eu posso dizer assim, peguei uma questão de estilística e acertei. Exatamente, pegou uma questão de figuras e acertou. Atenção, atenção, olha gente, essa aí, vai. Elipse, zeugma, hipérbato, que é muito parecida a pronúncia com hipérbole, mas tem uma diferença. Poli, aí todo mundo sabe o que é poli, né gente? Vários. Policídeto, assídeto, anacoluto, que talvez para alguém vai estranhar a expressão anacoluto, pleonasmo, que a gente domina bastante, ainda mais os pleonasmos viciosos. Pessoal, mas essa silepse, meu filho, eu não estou lembrado se eu ouvi até agora não. Por isso que nós estamos com essa aula aqui, né, com muita relevância, para levar para vocês essas revisões. Não lembro de silepse, professor. E anáfora. Não confunda anáfora com metáfora, por favor. Figura de som ou harmonia. Gente, essas figuras de som, dentre elas, ó, aliteração, paradomásia, assonância e onomatopeia, é porque estão associadas a tudo que diz de maneira de sonoridade com a poesia. Vou ajudar você aqui. Professor, eu lembro muito bem quando eu vi essas figuras de som. O simbolismo, como usava essa figura, rapaz? Cruz de Souza. Você que deixou tanta poesia bonita para nós, como você usou a aliteração? Lembra de aliteração? É a repetição de uma consoante lá no verso. Cruz de Souza fez muito isso. Nós vamos destacar para vocês. Gente, ó, uma vez apresentado esses bloquinhos de figuras, tá? Nós vamos, tá? Próxima etapa nossa, nós vamos voltar a falar de figura de linguagem. Isso só na próxima aula, ok? Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952.